Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado, cheio de paz e de muita saúde. No programa de hoje nós vamos comentar de um fato preocupante, o futuro da Amazônia. Eu vou conversar com Adriana Santos. Ela é mestre em desenvolvimento humano, ela é consteladora, mentora e coordenadora de pós-graduação. E nós vamos falar das 3 habilidades que irão determinar a sua liderança. Você vai ver que o Brasil, mesmo exportando muito, ainda está longe de ser uma potência exportadora. Você vai ver como está o mercado de suínos. Eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo. Ele é o diretor do Instituto Saga das Águas. E nós vamos falar sobre essa ebulição econômica, política e produtiva que assola o mundo e principalmente o nosso país. E vamos comentar das importações de leite do Mercosul que continuam muito firmes. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando de um fato muito preocupante, o futuro da Amazônia. A floresta amazônica, ela é um reduto de biodiversidade e vitalidade ecológica por mais de 65 milhões de anos. Atualmente, a Amazônia enfrenta uma ameaça sem precedentes. O equilíbrio delicado que sustentou a resiliência deste ecossistema, ele está sendo desafiado por temperaturas crescentes, secas extremas, desmatamento indiscriminado, incêndios, ameaças que se estendem até mesmo às áreas mais remotas e centrais da Amazônia. A possibilidade de que o sistema florestal amazônico possa em breve alcançar um ponto de não retorno, induzindo um colapso em grande escala. Em recente artigo publicado na renomada revista Nature, ela traz evidências existentes sobre 5 principais motores de estresse hídrico nas florestas amazônicas, além dos potenciais limites críticos desses motores que, se ultrapassados, poderiam desencadear um colapso florestal local, regional ou mesmo em toda a extensão do bioma e também no planeta. A análise revela que até o ano de 2050, entre 10% e 47% das florestas da região amazônica poderão estar expostas a perturbações compostas que podem desencadear transições ecossistêmicas inesperadas e potencialmente exacerbar as mudanças climáticas regionais para evitar esse cenário catastrófico. E esse estudo, ele destaca a importância de ações coordenadas, tanto no nível local quanto no nível mundial. Localmente, é essencial acabar com o desmatamento e a degradação, além de expandir a restauração em áreas degradadas. Globalmente, deve-se parar as emissões de gases de efeito estufa para mitigar os efeitos das mudanças climáticas naquela região. E agora você vai ver como está o mercado de suínos. Os números são da Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, e apontam crescimento no mercado do suíno. As exportações brasileiras de carne suína in natura e processadas somaram 99.600 toneladas no último mês de janeiro, ultrapassando em quase 12% o total exportado no mesmo período do ano passado, com 89,2 mil toneladas. Para a BPA, existe uma diversificação nos destinos de exportações de carne suína, com o estabelecimento de maior demanda em determinadas nações da Ásia. E neste mês também vimos países das Américas, como o Chile, os Estados Unidos, reforçarem as suas compras. As vendas externas
do setor totalizaram 199 milhões de dólares em receita, saldo de 6,3% menor que o registrado em janeiro do ano passado, com 212 milhões de dólares. Em relação às importações, a China, maior importadora de carne suína do Brasil, ela importou toneladas no período em torno aí de 44,6% a menos que em 2023. Por outro lado, as Filipinas importaram 12.300 toneladas no mesmo período, com aumento de 241%. Depois veio o Chile com 10.800 toneladas e 65% de acréscimo. Hong Kong comprou 9.500 toneladas, 34% de aumento, e Singapura com 5.100 toneladas, um crescimento de 10%. Já no ranking dos maiores estados exportadores, Santa Catarina lidera com 55 mil toneladas exportadas no mês, 11% a mais que em janeiro do ano passado. E, em seguida, estão Rio Grande do Sul, 21 mil toneladas, alta de 3,4%, Paraná, 10.900 toneladas, alta de quase 5%, Mato Grosso, com 2.600 toneladas, uma alta de 25,8%, e o Mato Grosso do Sul, com 2.500 toneladas, 23,8%. E agora eu vou conversar com Adriana Santos. Adriana Santos, ela é mestre em desenvolvimento humano, ela é consteladora, ela é mentora e ela é coordenadora de cursos de pós-graduação. E nós vamos falar de 3 habilidades que irão determinar a sua liderança. Doutora Adriana Ferreira, muito bom dia. Adriana Santos. Era Adriana Ferreira, agora ficou Adriana Santos. Muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. Está tudo bem? Está tudo ótimo, Toninho. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Adriana, você está aqui porque você conhece do riscado, sabe como é que funciona a coisa, é uma pessoa muito experiente. A Adriana, ela tem uma série de participações aí em várias empresas aqui do estado de Goiás, empresas grandes. Ela atua dentro dessas empresas, dando assim uma mexida no armário da empresa, organizando, porque a Adriana conhece muito bem dessa área de desenvolvimento humano, enfim, quando mexe com gente. É isso mesmo, né? É isso. Gente, É complicado, né? Todo mundo é complicado, né? Demais. Todo mundo é complicado. Quem não é complicado não está certo. É verdade. Né? Quem não é complicado não está certo. Quem não é complicado não está certo. E é exatamente o que você faz, né, Adriana? Mexer com pessoas para ver as habilidades dessas pessoas, para ver aonde ele pode chegar. Porque, assim, as relações das pessoas, elas ficam parecidas com nós. Então, você tem que ir muito devagar, com muito cuidado, para que aquilo se torne um laço. E aí tem 3 habilidades, Toninho, que nós estamos percebendo que são habilidades do futuro. Uma questão a inteligência artificial vai cada dia aprender mais. Então, a parte cognitiva nossa, humana, ela tem um apoio, um suporte da IA. Mas tem algumas habilidades sutis que elas vão ser determinantes, que a IA não terá. Então, tem 3 habilidades essenciais. A primeira delas você tem que ter a consciência da sua visão de mundo. Não é da visão do mundo do outro, não. Primeiro é da sua visão de mundo. Segunda habilidade, consciência da sua hierarquia de valores. Saber realmente o que é importante para você. E a terceira, que me parece, né, quando a gente olha para as histórias, para as reportagens, é a consciência do ego. Até onde vai o seu ego? Até onde você quer que ele esteja presente ou uma outra maneira saudável de se fazer presente. Então, essas 3 habilidades serão decisivas para os líderes, e eu não vou dizer líderes apenas, mas para as pessoas. Ter consciência do seu modo de enxergar o mundo é muito importante. Por quê? Toninho enxerga o mundo diferente de mim.
que tem isso? Com certeza, nas nossas diferenças, existe uma interconexão que permite a convivência. Então, quando eu tenho essa percepção dos meus valores, das minhas crenças, do ângulo que eu olho o mundo, aí eu posso ter empatia. Aí eu posso me colocar no seu lugar, porque eu estou olhando para o mundo a partir daquilo que eu vejo em você, valores, crenças, histórias, experiência. Então, eu começo a entender que o meu mundo não é a verdade absoluta. Isso faz com que eu tenha mais compaixão, empatia. Hierarquia de valores, Toninho, eu preciso saber o que é importante. Dinheiro é importante? Claro, né, gente? Paga o boleto. Mas ele é muito mais importante do que a família? Ou eu preciso equilibrar a minha vida profissional e a minha vida pessoal? E depois saber de onde eu falo. Se eu estou falando do meu ego, que aí eu preciso ser melhor que o outro, dar a cartada, ou se eu estou falando de uma fonte primordial, que é quem eu sou. E se eu sei quem eu sou, o outro não me ameaça. Então, essas 3 habilidades, quem não tiver, vai ficar muito comprometido. Eu trabalhei com uma pessoa durante 16 anos. Era o nosso... A gente falava naquela época, falava chefe, né? Mas não era chefe, não. Chefe é índio. Ele era realmente um sujeito que ele nunca subiu a voz. O tom dele sempre o mesmo. Ele só dava exemplo para a gente. Só exemplo. Ele dava cada patada, aquelas patadas que pega assim no meio da testa da gente, mas assim, que a gente adorava. Porque ele sabia fazer a coisa. Ele entendia do negócio. E a gente respeitava demais esse cara. Até hoje, todo mundo que trabalhou com ele fala, não, esse foi o meu pai, o meu professor, o meu discípulo, o meu... Enfim, ele foi tudo na vida de quem passou na mão dele hoje. São excelentes profissionais. O cara era muito bom. Era um líder, né? Era um líder. Era um líder. E é isso. Imagina, se a gente não tem essa liderança nata, como é que a gente pode trabalhar? Começando com essas 3 habilidades. É verdade. E autoconhecimento, Toninho, não tem como as pessoas fugirem disso. Semana passada eu estava assistindo uma palestra aí uma pessoa lá falou para ele, escuta, onde é que o senhor estudou tudo isso? Ele falou, na vida. Todo mundo calou, ficou caladinho. Na vida, não tem. É na vida, a vida me ensinou. Exatamente. Essa inteligência sutil, né? Vamos dar um nome aqui de sabedoria, ela vai ser determinante para a continuidade da humanidade. Vai. Então, nós precisamos ser sábios, sermos humildes, e entender que a gente não sabe tudo o tempo todo. Não, e quem pensa que sabe tudo, pode ter certeza. A hora que você menos esperar, aparece alguém e inventa um novo curso. Sim. Né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que não sabe. Não sabe nada. Que não sabe nada. É verdade. Doutora Adriana Santos, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Essas conversas curtinhas, mas é aquelas conversas que cutucam a gente. Muito obrigado e muita paz para você, tá bom? Eu que agradeço, Toninho. Obrigada. Obrigado, Adriana. E depois do intervalo, nós vamos falar das importações de leite do Mercosul, que continuam firmes. E eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo, diretor do Instituto Saga das Águas. E nós vamos dar um giro aí pela ebulição econômica, política e produtiva que está assolando o planeta e principalmente o nosso Brasil. É um minuto só, nós voltamos já. Quem vive na estrada sempre pode contar com a parceria dos amigos, com a experiência, mas hoje você vai querer voltar com a sorte. Rota da Sorte Castrilon, a hora de você ganhar um caminhão zero é agora. A cada R$500 em compras, você ganha um número da sorte para concorrer a este caminhão 0 quilômetro. Comprando produtos das marcas parceiras, você aumenta as suas chances. Rota da Sorte Castrilon. É só baixar o app, se cadastrar e torcer. Ô mãe, o que é arteria pulmonar? Não sei. No lugar onde eu nasci, eu tinha tempo de sonhar, só que eu não tinha condição. Então eu sempre cutucava minha mãe. Eu falava, mãe, eu quero estudar, eu quero ir pra cidade.
Minha mãe de criação queria que eu fosse professora. Eu falei, não, eu não quero ser professora, eu quero ser enfermeira. Se não fosse o FIES, eu não estaria aqui hoje contando a minha história. Meu pai adoeceu, veio a pandemia, por isso que eu deixei de pagar o FIES. Quando eu soube da renegociação, foi maravilhoso. Para ajudar mais de 1 milhão de brasileiros endividados com FIES, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o Desenrola FIES, que concede descontos de até 99% no saldo devedor. Faça uma simulação pelo aplicativo do Banco do Brasil ou da Caixa. Quantas carninhas por aí não existem, né? Não é só eu. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Somos todos os estádios. Somos todas as torcidas. Somos todas as camisas. Nós somos o futebol brasileiro. Chute do gol! Sul-Americana 2024. Somos nós contra eles. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A vida só começa depois do café. De um bom café. Nós estamos de volta e você vai ver que as importações de leite lá do Mercosul continuam firmes. A importação de lácteos do Mercosul começou em alta esse ano de 2024, mas o setor leiteiro gaúcho, principalmente o pessoal lá do Sul, eles estão esperançosos de que o decreto federal 11.732 possa resolver essa competitividade e também a vida dos produtores e das indústrias. Esse decreto ele foi publicado em outubro do ano passado e é válido desde o dia 1º de fevereiro. Essa normativa prevê benefícios tributários às agroindústrias, laticínios, cooperativas que adquirem a matéria-prima aqui do Brasil. Em janeiro, as compras de leite, creme de leite e laticínios de fora do país somaram 21.700 toneladas. O incremento foi de 27,8% sobre o mesmo período de 2023, segundo a plataforma Comextat, do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Esse número bateu todos os recordes, a exemplo do que foi em dezembro. A medida permite a utilização de 50% dos créditos presumidos do PIS, PASEP e COFINS para a compra do leite in natura por empresas habilitadas, no programa Mais Leite Saudável do Ministério da Agricultura. Os laticínios que beneficiam produtos a partir do leite in natura ou de derivados lácteos terão direito à totalidade do desconto. Já as pessoas jurídicas ou cooperativas não habilitadas no programa e ou importadoras da matéria-prima terão 20% de concessão conforme já prevê o regime fiscal vigente. O saldo poderá ser utilizado para compensação tributária ou ser ressarcido em dinheiro. O mês de fevereiro vai nos indicar se realmente o decreto vai surtir efeito ou efetivamente não vai trazer nenhum benefício a mais e somente uma penalização para indústrias de laticínios. Lembrando que mais de 80% das importações são feitas por tradings, destinadas para a indústria de alimentação e não para laticínios. E agora eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo. O Guido, ele é o diretor do Instituto Saga das Águas e nós vamos falar sobre essa, vamos dizer assim, ebulição econômica, política, produtiva, que está preocupando o mundo e principalmente preocupando também o desenvolvimento, o andamento do nosso país, que está passando por um momento não muito legal. Guido Juliano, bom dia. Está tudo bem? Bom dia, Antônio. Tudo bem. Pois é, Guido. Parece que o mundo está vivendo aí momentos de muita incerteza, muita indefinição, muito medo. A Rússia gritando de lá que vai surgir uma terceira guerra mundial. Israel batendo em cima do Hamas para valer.
Estados Unidos com problemas financeiros, nós aqui chegamos a 6 trilhões de reais, a dívida bruta brasileira, basicamente já está quase que impagável. Enfim, vamos ter aí um problema sério no nosso agronegócio com a produção de soja, de milho. Enfim, Guido, parece que as coisas não estão legais não, né? Antônio, realmente a gente tem que se preocupar um pouco. Quando você fala sobre o endividamento do Brasil, a gente sabe que as esquerdas no mundo, elas trabalham em cima de endividamentos. Prova é a Argentina, que era o país mais rico do mundo, hoje tem 57% da sua população abaixo da linha da pobreza. E outros países, Venezuela, o povo é pobre e o país endividado. E você diz sobre essa evolução ao redor do mundo, ela começou na pandemia e piorou bastante nesses conflitos regionais, na Rússia, com a Ucrânia, em Israel, lá na Palestina, e guerras ou conflitos armados menores na África e numa parte do Oriente Médio. Mas tudo isso é muito preocupante para o Brasil, porque a gente sofre os reflexos de tudo isso e a qualquer momento a gente pode ser chamado a entrar direta ou indiretamente nesse conflito, Antônio. E não estamos longe dele não, né, Guido? Você vê, agora nós estamos tendo aí na Europa aquele problema dos produtores rurais contra um sistema político e econômico na União Europeia, lá na Europa. Eu me esqueci o nome do país, se não me falha a memória, Tchecoslováquia, também já está tendo um movimento muito grande em relação ao agro. E agora a pipoca está pulando e pulando fora da panela, sabe aonde? Na Índia. Como diz no linguajar popular, o pau está comendo lá em relação ao agro. Porque eles não concordam com os impostos que os governos estão taxando o agro. E a coisa lá na Índia, se não me falha a memória também, parece-me que é o primeiro ou o segundo país mais populoso do mundo, né, Guido? Exatamente. A Índia é o país mais populoso do mundo, ultrapassou a China. E, Antônio, dos 27 países da Comunidade Econômica Europeia, 25 estão protestando. E por conta disso. E é bom que a gente lembre que a agropecuária na Europa, o PIB da agropecuária na Europa significa 1,4%. Como dizia um amigo, uma porcaria, né? Não é nada. É porcaria. Mas tira o agro para ver o que vira. Exatamente. E é bom lembrar que no Brasil o agronegócio significa mais de 1/3, mais de 30% do que se produz de riqueza todo ano vem do agronegócio. Na Europa, 1,4%. Mas o europeu tem um poder de arregimentação muito grande. Eles fecham as rodovias e passam a reivindicar em cima dos parlamentares. Eles têm uma força muito grande. E a gente tem que prestar muita atenção no Brasil, porque a nossa grande força é o agronegócio, e a gente produz alimentos mais baratos para o brasileiro, diminuindo a inflação, e a gente exporta bilhões de dólares em produtos alimentícios, em alimentos, em grãos. E a gente tem que prestar atenção em todo esse movimento mundial, porque nós estamos em guerras. Essa terceira guerra mundial, ela só não é declarada, mas ela já está existindo. Pelo menos nos bastidores, né, Guido? Na cozinha dos países, essa guerra já existe, sim. Existe, e com esta preocupação de que tudo vai ficando mais difícil. A Europa já reclama de impostos altos, mas a maioria dos países são altamente subsidiados. Os governos pagam. E o principal país
que briga na Europa com relação à agricultura é o mais subsidiado deles, que é a França. O Brasil é um país em que se fala muito disso, mas o produtor coloca o seu patrimônio que foi trabalhado e ganho com muito suor, coloca o patrimônio em garantia. É incrível, né? E aí dizem que há subsídio, não há. Há muito trabalho e há muito risco na agricultura, porque nós sabemos que uma parte desse risco vem de São Pedro, né? Se não chover, você não colhe. É a tal indústria a céu aberto. Quer dizer, hoje quem subsidia o Brasil é o setor agropecuário, Guido. Sim. É o contrário. Então, seria muito interessante o governo pensar direitinho no que está fazendo, principalmente na parte econômica. Eu tenho dito aqui, e a gente conversa muito com produtores, com muita gente, a economia do Brasil, ela não vai bem simplesmente por uma coisa. O poder aquisitivo da população está enfraquecendo a cada mês que passa, Guido. O poder de compra está ficando menor. Aquilo que você está ganhando hoje, você não comprava isso lá em setembro, outubro. A coisa está apertando e não pode acontecer isso nesse país. Eu só vou dizer uma coisa, que eu já disse aqui várias vezes. Se o agro brasileiro parar, como está acontecendo lá na Europa e outros países, nós vamos parar o mundo. A gente para o mundo e o Brasil quebra, mas quebra literalmente. Então, vamos tomar cuidado, não vamos deixar nada acontecer, vamos fazer a tarefa de casa, porque a tarefa de casa não está sendo feita. E eu vou dizer isso pela maioria esmagadora dos políticos brasileiros, de vereador para cima. Antônio, o Brasil é um país altamente competitivo no seu agronegócio. A gente, está aí o medo da Comunidade Econômica Europeia de nós colocarmos os nossos produtos em maior quantidade dentro da Europa, porque os nossos produtos são competitivos, mas nós necessitamos que eles se tornem cada vez mais competitivos. E nós temos produtividade, nós temos clima, nós não temos logística, não temos infraestrutura, os portos estão com problema, nós não temos ferrovias para o escoamento da produção, as nossas rodovias estão precárias, sem contar as rodovias vicinais, as menores. Então, nós carecemos de infraestrutura, de governo e de políticos que pensem num país que poderá ficar cada vez mais rico produzindo alimentos. É verdade, Guido. Ô Guido, mais uma vez, meu irmão, muito obrigado pela sua presença. Você sabe que é um prazer tê-lo aqui. O Guido é meu salvador da pátria. E até a próxima. Até a próxima. E o nosso programa chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. O dinheiro não é a coisa mais importante do mundo, mas afeta todas as coisas que são importantes. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. Agora suas manhãs têm mais alegria na TV Serra Dourada, com Silvier Alves, de segunda a sexta, às 11h15. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.